Você sofre com os dentes tortos e não sabe como corrigir, acha que não tem mais idade? Fica comigo que eu vou te mostrar algo interessante. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer um colega aqui da área da saúde, Dr. Rafael, que é mestre em ortodontia e speaker da ClearCorrect, e veio trazer para a gente mais coisas do alinhador, ou aquela coisa que você às vezes está na dúvida, o que é o alinhador, o que é esse tipo de aparelho, como que funciona, e ele veio aqui para mostrar e explicar para vocês. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Um prazer enorme estar aqui com vocês em Campo Grande. Ontem a gente já teve um evento aqui que foi super legal, um evento com a casa bem cheia, então é um prazer estar aqui com o Dr. Plácido para a gente conversar mais um pouquinho dessa nova ferramenta de ortodontia. Joia. Doutor Rafael, o que acontece muito? Eu estava lá presente ontem na palestra, já pratico isso há algum tempo, né? Os alinhadores da ClearCorrect, e eu quis trazer você, além de você ser uma autoridade no assunto, ele, por ser speaker da Clear, trazer mais detalhes para os ouvintes, para o telespectador entender como que é isso, se você pode, se você não pode usar, esse tipo de aparelho, para que serve, para quem que é. Quais são as indicações para esse tipo de aparelho? Primeiro, coloca para a gente só uma fotinha do alinhador para a gente entender o que é. O alinhador, ele vai ser então uma ferramenta nova na ortodontia. E como qualquer ferramenta, ele vai ter as mesmas soluções da nossa ortodontia anterior. Mas eu queria falar para vocês também que o alinhador aqui, ele não é o futuro, ele já é o presente. E hoje em dia a gente recebe da nossa clínica, Dr. Plácido, muito paciente que já usou o aparelho fixo e não quer mais. Ele quer corrigir os dentes dele, mas de uma forma um pouquinho mais confortável e mais discreta. Mas a gente tem que lembrar só que é uma ferramenta nova que vai obter os mesmos resultados dos outros aparelhos. E o que eu acabo vendo aí, Dr. Plácido, eu não sei se aqui também acontece, são algumas falsas promessas, que prometem que, por ser uma ferramenta nova, ela faz milagre. Então, ela vai corrigir sozinha, é só colocar que dá certo. E não, a gente sabe que por ser uma ferramenta removível, o paciente tem que estar com a gente no tratamento. Ele tem que usar o alinhador o tempo todo, sem pestanejar. Depende dele. Depende do paciente, a gente divide a responsabilidade. E além disso, o que eu vejo também bastante? Que o alinhador é mágico, ele vai corrigir o nosso tratamento em 3 vezes mais depressa, 3 vezes mais rápido. E isso a gente sabe que é um grande mito, porque é uma ferramenta nova que vai alcançar os mesmos objetivos, tanto em casos simples quanto em casos complexos, mas que a gente vai demandar praticamente o mesmo tempo. Alguns artigos novos nos mostram que sim, o alinhador envolve em alguns tipos de mordida errada, como dentes tortos na frente, mas posterior legal, ele vai ter um benefício de corrigir mais rápido, mas nada que se compare a 3 vezes mais rápido. Isso. Não, é importante você falar porque a gente... não vou citar a marca concorrente, mas alguns que praticam essa marca prometem muito isso na internet. O alinhamento mais rápido, tudo mais rápido, não é. E você mostrou muito bem isso, eu gostei muito, foi bem enfático, que nada mais é do que uma outra ferramenta. É uma outra ferramenta para o profissional poder trabalhar. É um outro tipo de aparelho, mas que também demanda de mesma coisa de planejamento, de técnica, de tudo mais, né? Concordo muito. Planejamento, técnica, o tempo de tratamento que nós já temos com o alinhador, para a gente ganhar confiança também na ferramenta, para conseguir tratar diversos casos. E falando isso também de confiança, doutor, podemos falar também que é uma dúvida frequente, que pelo menos na nossa região chega muito, que fala o seguinte: mas essa plaquinha aí, ela só trata casos muito simples. E isso a gente sabe que não é verdade. Eu consegui mostrar alguns casos complexos ontem, que a gente consegue tratar hoje praticamente qualquer tipo de maloclusão. Se conseguir soltar nosso próximo slide ali. A gente vai guiando. Isso, aí, olha lá, legal. Então ali, a gente consegue tratar então praticamente todas as queixas do paciente. Tanto o dente torto quanto o dente aberto, desvio de linha média, mordida cruzada. Então a gente tem um aparelho hoje bem eficaz. Mas aí também a gente tem que separar aparelhos diferentes, né, Dr. Plácido? Sim. A gente tem hoje vários tipos no mercado de alinhador. E agora eu lembrei de uma frase que eu aprendi lá nos Estados Unidos, quando eu fiz um curso com o professor Moon, que ele falava muito de expansor, o dele é o MSC, e ele falava, todos os marcos não são iguais, a gente tem diferença. E o alinhador é a mesma coisa. Por que com a nossa marca Clear, a gente consegue tratar todos esses tipos de maloclusão?
Coloca pra gente a próxima foto também. Que é por isso, porque a gente tem um plástico muito bom, que é um plástico tripla camada, que a gente consegue movimentos complexos mais previsíveis. Então, é um diferencial bem grande do nosso sistema de alinhadores, onde a gente consegue uma maior previsibilidade nos movimentos. É interessante você falar isso, não querendo fazer propaganda da marca, mas eu acho uma coisa muito interessante porque, assim, é legal de você questionar o seu orto, de repente, que alinhador ele está usando. Porque, por exemplo, a gente sabe, a gente está na área, existe uma gama de marcas, né, de pessoas que vendem, né, expoente aí tem um ou dois, né? E nesse, muitas vezes, a pessoa às vezes pode estar te vendendo um aparelho e às vezes é um outro. E isso é importante porque essa tripla camada faz a diferença no tratamento, né? Hoje em dia, que a gente já tem no mercado hoje, nós vamos ter apenas 3 alinhadores tripla camada e que fazem toda essa diferença. O resto, a maioria dos alinhadores nacionais e outras marcas, que às vezes o preço é um pouquinho mais barato, mas a gente não vai ter esse benefício. Se a gente conseguir olhar num gráfico de força, a gente vê que o alinhador de tripla camada, a força inicial dele é menor e essa força vai sendo menos dissipada com o tempo, torna mais constante uma força maior. Alinhador que a gente tem só um tipo de plástico, no começo a força é muito alta. Nas primeiras 24 horas, essa força é muito, muito perdida. E é um declínio no gráfico muito importante. E quando o paciente vai trocar o alinhador, a força está muito pequena, quando troca a força é grande, isso não faz bem para o movimento dentário também. E uma característica legal de falar da Clear, como que a Clear melhorou tanto o plástico dela recentemente? Na compra da Bay Materials, que é uma empresa de plástico, de polímero. Então, hoje em dia, a Clear do Straumann Group é detentora dessa empresa de polímero, que é a empresa referência no mundo em plástico polímero, e para fazer os nossos alinhadores. Então, é um diferencial bem grande também, Dr. Plástico. Tá chegando uma pergunta aqui que eu acho interessante. Todo mundo pode usar o aparelho, né? Estamos perguntando aqui as indicações desse tipo de aparelho. Excelente pergunta. Hoje em dia, os alinhadores são feitos para praticamente todos os nossos pacientes. Um paciente que me veio aqui na cabeça agora, que a gente tem que tomar um cuidado maior, Dr. Plástico, é o paciente com refluxo. Por quê? Porque o paciente com refluxo, ele vai ter uma capacidade de salivar mais ácida. E o alinhador pode ser como se fosse uma piscininha para essa saliva mais ácida e pode ter uma desmineralização precoce do dente. Então, paciente com refluxo, antes de iniciar a terapia com alinhador ou qualquer outra terapia ortodôntica, seria bom investigar as causas antes para conseguir colocar o alinhador. Então, o paciente que a gente tem que ficar de olho no consultório seria o paciente com refluxo gastroesofágico. Seria um paciente que ligaria o nosso sinal amarelo de atenção. Estão perguntando aqui, adolescente pode usar? Também, adolescente pode usar. E o que eu vejo no meu consultório? Criança usa muito bem o alinhador, por incrível que pareça. Bacana. Paciente adulto também. Mulher, na fase ali dos 15, 16 anos, que é o paciente para mim que é um pouquinho mais complicado, que eu tenho que ficar no pé para usar. Porque qual que é a vantagem do alinhador? É confortável e você pode tirar para comer ou vai numa festinha, alguma coisa, pouco tempo. Mas para ele fazer o efeito essencial, são 22 horas por dia. Então é muito tempo. Se o paciente, como eu falei antes, não for colaborador e não entrar no tratamento com a gente, talvez a gente possa ter um tempo de tratamento mais prolongado. Então, qualquer idade pode usar os alinhadores, mas em algumas idades específicas a gente tem que estar junto com o paciente para a gente fazer o estímulo do paciente usar esse aparelho. Porque uma coisa que eu não gosto, que eu já vi muito também, a gente faz todo o planejamento digital, fica lindo. E eu dou as placas para o paciente trocar em casa sozinho e meu retorno é muito demorado. Eu não gosto muito também de abandonar o paciente. Eu gosto de ver o paciente pelo menos de 2 em 2 meses, Dr. Plástico. Eu acho que assim eu consigo um controle, um acompanhamento melhor e posso interagir em qualquer emergência que tiver ali, qualquer perda de track. Aproveitando isso aí, uma dúvida aqui que a pessoa também... a dúvida, mas eu acho que eu vou tentar reformular essa pergunta aqui. Comparando com os aparelhos fixos, qual é a vantagem e a desvantagem? Vantagem muito grande que eu acho é que é mais confortável, o paciente sente menos dor, menos desconforto e é bem mais estético. Outra vantagem para mim, que é extremamente importante, eu acho que eu separei até uma imagem também falando disso, que é menos emergência. Então, eu pude sair, isso mesmo, eu pude sair da minha clínica lá em São Sebastião do Paraíso, na quarta-feira, tô aqui, não tive nenhuma mensagem da minha secretária, Rafa,
cai uma pecinha, o fio está machucando, ou algo do tipo. Então isso para mim é o grande diferencial. E o que a gente tem para o paciente de vantagem? Ele pode tirar para comer, Dr. Blasco. Então, é um aparelho que ele vai usar o máximo possível, mas em algumas situações específicas a gente pode remover. E gosto muito dos alinhadores por essa experiência. Menos emergência, menos paciente que vai no consultório num horário que a gente não pode. E a gente sabe que a emergência sempre acontece, é domingo à noite, é no dia de noite, e isso ajuda bastante. A emergência que eu tenho é: o cachorro comeu meu alinhador, ou se não, fui no restaurante e perdi. Mas é tudo muito fácil de contornar. O paciente não tem uma experiência negativa, por exemplo, criança na escola tomou uma bolada com aparelho fixo, cortou e teve um sangramento. A gente tem essas vantagens. E a vantagem do aparelho fixo, que eu acho uma vantagem importante, é que o aparelho fixo está colado ali. Então, eu preciso de menos colaboração do paciente do que o alinhador. Mas eu tô com uma filhinha nova agora. Se eu fosse escolher para ela o aparelho que eu utilizaria, na idade certa, né? Eu creio que eu iria para os alinhadores por esse conforto estético. Estão me perguntando aqui, eu vou até ajudar a responder. Estão perguntando de índice de cárie. É muito menor, né? Muito menor. Muito menor. Porque a gente tem a chance de tirar e fazer uma escovação mais completa. Além disso, o que a gente consegue ver da escovação com o aparelho fixo? Se a gente for voltar nas nossas aulas antigas de periodontia, o alinhador o aparelho fixo, na verdade, vai acumular mais placa em volta dos brackets por dificuldade de higienização, o que pode dar algum problema na gengiva. Além disso, o paciente com aparelho fixo tende a escovar com mais força, ele perde um pouquinho a sensibilidade. E a escovação a gente já sabe hoje que não é a força que vai fazer a qualidade da escovação, e sim a técnica. Então, uma força muito grande pode contribuir também para a recessão gengival, e o alinhador, como a gente vai remover, a gente consegue manter nossa higienização mais tranquila. Falando nisso também, é uma aquisição nova da Straumann, que é o grupo que eu faço parte da Clear, adquiriu a marca Blue M, que é super legal também, que é com oxigênio ativo para limpar os nossos alinhadores. É bem legal. Eu recebi, bacana isso também. É bacana. Não, e sem contar que o fato de quem está com o aparelho fixo, a escova dura muito menos tempo, muito, né? Porque menos. Ele vai rapidinho, vai estragando a escova, Rapidinho né? estraga. Pessoal, a gente vai dar uma pausa agora, porque o tempo no Instagram está estourando, mas vai com a gente lá para o YouTube para você continuar acompanhando, porque ainda tem mais coisas bacanas aqui na entrevista, para você entender um pouco mais sobre o alinhador. Para você que às vezes tem vontade de usar, para você que é dentista e quer aprender um pouco sobre isso e tem na dúvida ainda do que fazer, acho que é bom você acompanhar. Fica com a gente, mas por enquanto você fica com o Sicredi. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Então, doutor, voltando a essa questão do comparativo, uma coisa que eu acho muito interessante é porque, assim, no aparelho fixo, a gente presta muita atenção dos pacientes reclamando muito de machucar na questão de afta, né? O alinhador acomete essas questões de afta? Não vou te falar que não acomete, Dr. Plácido, porque a gente pode ter algum paciente, exceção, que pode vir a desenvolver algum tipo de afta, ou porque o alinhador deu uma deformada, alguma coisa do tipo. Mas é muito, muito raro. É raro, né? Na sua experiência, o que o doutor vê? Na minha é muito pouco. Eu até hoje não vi. Eu também não, de cabeça, não me recordo de um paciente que chegou, que o alinhador machucou, deu afta, alguma coisa na mucosa. De cabeça, não tô me lembrando. E olha o que é interessante para você que às vezes é profissional liberal, para você que é uma figura pública, trabalha com público, para você que às vezes que é médico, dentista e quer melhorar o seu sorriso. Acompanha, olha só que coisa interessante. Mesmo você com 40 anos, 40, 50, dá para usar, não dá, doutor? Tranquilo. A gente fala da ortodontia dos 5 aos 80 anos, né? Que praticamente todo paciente enquadra nessa faixa para ter uma melhora tanto estética quanto funcional da mastigação. E
muitos pacientes hoje meus, eu falo que na minha prática clínica, o alinhador, eu ainda faço um pouquinho de fixo, pouco mais faço, mas o alinhador não é concorrente do aparelho fixo, porque tem paciente que hoje chega disso, que é discreto, é profissional liberal, é advogado, fala muito, não quer mais o aparelho fixo, ou já usou o aparelho fixo, não quer mais essa experiência, e ele já procura direto para o alinhador. Essa procura tem aumentado muito, então, para quem é ortodontista, eu acho que é uma ferramenta que tem que ter no consultório, indispensável. É uma dúvida aqui que eu quero tirar contigo, porque você, além de ser professor nessa área, uma das coisas que a gente coloca na balança num paciente de mais idade para colocar o aparelho, a gente relaciona muito a questão do periodonto e a questão óssea. Por conta do alinhador, um paciente às vezes que não tem tantas condições, por exemplo, tem um pouco de reabsorção, a gente como orto fica com aquele receio de movimentar. Com o alinhador é mais tranquilo isso? A gente carece um pouquinho mais de estudo nessa região, mas tudo leva a crer que devido à força do alinhador de tripla camada, a gente vai ter sim uma menor taxa de reabsorção e um movimento mais controlado. Mas nesses pacientes limites, o que eu recomendo, Dr. Plácido? Nas nossas preferências clínicas, nós como ortodontistas, diminuímos um pouquinho a quantidade de movimento. Então, a gente joga para 0,25 movimento transversal, no longo eixo por alinhador e 2 graus de rotação. Então, dessa forma, a gente vai ter uma força mais suave ainda e a força transmitida em toda a coroa do dente. Então, a gente consegue fazer esses tratamentos também de uma maneira mais suave e controlando bem a velocidade de movimento. Lembrando sempre, né, que o paciente que tem um acometimento periodontal, ele vai ser muito beneficiado pela mecânica ortodôntica, desde que a saúde periodontal dele esteja em dia. Então, se a gente tiver muita placa, muito sangramento, a sondagem, o sangramento na escovação ou quando o paciente come sangue, a gente vai ter que primeiro tratar a condição de gengiva. Quando tiver ok, tratado, a gente pode liberar para o tratamento ortodôntico, que se bem feito, vai trazer muito mais benefícios do que se a gente não fizer nada. Doutor, eu vou te pedir, eu sei que você tem mais slides para passar, mas eu vou te pedir um pouco eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar se perguntando, porque, por exemplo, na ortodontia fixa, a gente faz um planejamento inicial, eu vou falar o meu jeito, né? Eu faço um planejamento inicial e eu vou ajustando esse planejamento durante o tratamento, porque às vezes aquele dente não girou bem, não fez isso, aquilo. Eu queria que você explicasse, até para a pessoa que para o orto, às vezes, que está assistindo, o ortodontista, que tem um pouco de resistência, porque a gente encontrou resistência na ortodontia, né, para os alinhadores. Como que esse mecanismo, como que funciona? Por exemplo, como que ele pega esse paciente vai para o centro de radiologia, faz o escaneamento, depois como que vai para a clínica, depois como que volta, como que dá esse trâmite e depois as trocas de placas, só uma linha geral para a pessoa que está assistindo também entender. Funciona da seguinte forma, o paciente, para ser beneficiado com o alinhador, a gente vai precisar de algumas coisinhas. Primeiro, o escaneamento, e aí eu gosto muito, Dr. Plácido, muito do scanner na minha clínica. Eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande, até no encantamento do paciente na questão de marketing. O paciente gosta de ver o dentinho dele sendo transformado da boca imediatamente na tela. E as fotos. Então a gente fez boas fotos e o bom escaneamento, nosso planejamento já vai para a Clear. Chegando na Clear, eles vão demorar no máximo 3 dias para mandar de volta para a gente o plano de tratamento. Explica esse planejamento para eles, o que é esse planejamento, o que você vai fazer, o quê? O que você faria lá em 2 anos de ortodontia, você manda para a Clear, seria isso, mais ou menos isso? Isso mesmo. A gente só fala que tem uma diferença do alinhador para o fixo. O fixo, como o Dr. Plácido já esclareceu muito bem para a gente, é o seguinte, eu colo o aparelho, eu vou vendo como o dente vai movimentando, e se eu precisar fazer uma recolagem, alguma dobra, alguma modificação na posição do dente, eu faço ali na hora, que a gente chama que a gente é um ortodontista reativo. Quando a gente está trabalhando com alinhador, a gente tem que ser proativo, ou seja, a gente tem que pensar no futuro, no começo, que a gente chama na prova de planejamento reverso, e a partir do nosso pensamento no futuro, a gente tem que pensar em todas as intercorrências que podem acontecer durante o tratamento e já deixar escrito para o software, deixar meu dente nessa posição futura que eu quero. Então, o que o software lá na Clear vai fazer? Ele vai deixar o meu dente que está torto na posição final ideal que eu quero, ou próximo disso, porque a gente sabe que em muitos casos a gente tem que corrigir um pouquinho a mais do necessário, que a gente chama de sobrecorrigir, para o dente chegar na posição certa. Então, veio esse planejamento. 99% dos casos a gente tem que mexer, Dr. Plácido. A gente muda um pouquinho
essa posição final que veio para a gente ter o quê? A nossa impressão digital, o nosso tratamento do jeito que a gente quer, da nossa cara, a nossa assinatura no sorriso do paciente. Quando o tratamento está aprovado, já está tudo certinho, volta para a Clear, em 5 dias eles já vão enviar para a gente o conjunto de alinhadores. Por que, Dr. Plástico? Porque a Clear é uma empresa suíça do Grupo Straumann, na verdade ela é uma empresa americana, mas que foi adquirida pelo Straumann Group, que é suíço, só que eles investiram muito no Brasil e fizeram uma fábrica gigante em Curitiba, que consegue produzir o nosso alinhador agora aqui no Brasil. Então, tecnologia internacional numa fábrica aqui no Brasil, com a tecnologia internacional, que vai vir um alinhador premium, com a melhor qualidade possível, em até 5 dias. Isso é excelente para a gente, ortodontista. A gente não tem que ficar esperando muito para ter esse resultado. Eu vi, é realmente muito rápido e a experiência é muito boa. Mas você começou a falar aí, explicar uma coisa interessante, porque assim, não desmerecendo aos colegas, mas olha, você tem que continuar sendo ortodontista raiz, porque você tem que, é o que você estava falando ontem, não é achar que o software vai fazer sozinho, o software faz em cima do que você planejou, né? Isso. O tratamento é inteiro nas nossas mãos. Vamos adiantar um slide, Dr. Plástico? Vamos lá. Coloca para mim, por favor, o slide que fala que quem que finaliza o tratamento ortodôntico. É isso. Doutor, esse slide resume nossa vida. Quem finaliza é o ortodontista, é o profissional e não é o aparelho. Então, quem vai deixar o caso bem finalizado ou não é nós profissionais. Com o quê? Com incentivo ao paciente, com planejamento adequado, com conhecimento. A gente sabe que a gente é sempre um estudante, a gente nunca para de estudar. Cada dia que passa tem uma coisa nova para a gente fortalecer na clínica. Então, quem finaliza, quem vai deixar o tratamento ser bem conduzido ou não, somos nós. Então, o tratamento continua inteiro nas nossas mãos. 72% dos casos, hoje, que chegam na minha clínica ortodôntica, Dr. Plástico, são de retratamento. Ou seja, paciente que já usou o aparelho, independente do aparelho fixo, alinhador, removível, enfim, qualquer aparelho, e não ficou satisfeito com o resultado final e veio para retratar. Então, a gente tem que saber, e o paciente também, que o primeiro ponto, independente do tratamento, se for aparelho fixo, se for alinhador, qualquer tratamento, a gente tem que procurar um ortodontista de confiança, alguém que você confie e sabe que vai dar o seu máximo para atingir o resultado final. O próximo slide ali mostra bem isso. Então a gente tem ali uma Ferrari, o mesmo carro, Dr. Plástico, igualzinho. 2 pilotos diferentes, 2 ortodontistas diferentes com o mesmo alinhador. Será que o resultado era o mesmo toda a corrida ou será que a gente tinha variações? E além disso, no próximo slide também, fica o contrário. O mesmo ortodontista, o mesmo piloto, mas 2 carros diferentes. Um alinhador premium e um alinhador uma única camada. Será que o resultado também vai ser o mesmo? Ou a ferramenta vai me ajudar a ter uma excelência na finalização? Então, uma reflexão que fica para casa. Esse slide eu peguei a ideia com um amigão meu, o Dr. Basílio, de São Paulo, que ele que fala muito disso. Ele fala, você é o piloto. E eu concordo 100% nisso. A gente, ortodontista, é o piloto e está nas nossas mãos desenvolver o trabalho de qualidade, mas sempre também usando uma ferramenta de qualidade. A gente não pode ser o melhor piloto possível, só que não ter na nossa mão um carro que não vai ajudar na nossa performance. Eu vejo isso muito na área, porque assim, tem muitas pessoas que acham que o alinhador faz sozinho, e não é. Tem que ter muita coisa por trás em cima disso. Dr. Plástico, e isso, pelo menos na ortodontia, talvez na medicina seja igual, na odontologia como um todo, é muito frequente. Não sei se o senhor vai lembrar na época dos fios de Nightie, quando liberaram os fios de níquel titânio. Era o fio mágico, era essa frase, o fio da NASA. Coloca na boca que vai ficar tudo perfeito. Passamos pelo mesmo problema com o aparelho autoligável. É só colar o bracket que vai estar perfeito. E isso veio com o alinhador também. Muita gente achando que o alinhador é só colocar que dá certo. E por que eu vejo isso, Dr. Plástico? Pelo menos na minha visão. Porque teve uma empresa que entrou forte no marketing. Eles estão muito bons de marketing, eles são de parabéns nisso. Mas hoje eu vejo muitos dentistas fazendo mais propaganda da empresa do que dele mesmo. Falou tudo. Falando, esse é o aparelho, esse é o bom. Então, ele está jogando a ferramenta como mais importante que o piloto. Isso eu não posso concordar com isso. Pelo menos é a minha visão desse assunto. O senhor concorda, Dr. Plástico? Não, eu concordo, porque assim, eu sou muito contra isso, porque principalmente esses colegas que usam dessa marca, que acho que a maioria conhece, mas eu não vou citar aqui, quando se fala de coisas invisíveis, né, se aproveitou um pouco do nome, mas assim, é um aparelho bom, só que não adianta prometer
hoje a gente, o que acontece muito na área da saúde, eu acho tanto na medicina como na odontologia, tem muito marketing por trás de algumas questões. Então promete-se muito, mas não existe mágica. Não existe. A mágica está assim, no estudo, no desenvolvimento do profissional, no trabalho, como ontem você deu a palestra às pessoas que estavam ali para aprender contigo, é estudando. Quando meu antigo professor de ortodontia, que até hoje eu recordo dele, ele falava uma coisa muito bonita: quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. É exatamente isso. E essa marca que a gente falou agora é uma marca excelente. Um alinhador premium, igual o nosso, um alinhador que é uma Ferrari também. E eles estão certos em fazer a propaganda deles. O problema é o dentista que não tem experiência acreditar e repassar essas informações. Como 3 vezes mais rápido, como que é o aparelho mágico, ele vai fazer o tratamento no ortodontista. Então, a gente tem que tomar um cuidado na escolha, porque o mais importante continua sendo, e na minha opinião, mesmo com inteligência artificial vindo, o mais importante sempre vai ser e vai continuar sendo o ortodontista ou profissional. O profissional que vai saber a melhor escolha e a melhor indicação para cada paciente. E isso serve para você que é paciente e está assistindo, para você questionar o seu profissional também, mas também para você que é profissional da área da saúde, você que é ortodontista e tem intenção de trabalhar com alinhadores ou que já está trabalhando. Fica essa reflexão para você, porque isso lá na frente você vai lembrar dessa entrevista. Por isso que eu falo, curte, compartilha, guarda, grava, salva essa entrevista, porque isso faz uma reflexão. Tá? Pessoal, a gente está chegando no fim, mas, doutor, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que você viajou ontem para fazer essa palestra e logo já vai ter que retornar e disponibilizou aqui para fazer com a gente, mas eu coloco as câmeras para você conversar com o público e as redes sociais do doutor vão estar aí. Quem quiser tirar dúvida, é só entrar em contato. Fica à vontade. Perguntar, né? O profissional da área de saúde que às vezes tem dúvida de saber o alinhador, de tratar a sua experiência, pode entrar e conversar contigo, né? Eu queria agradecer muito ao senhor, Dr. Plácido. Foi um prazer enorme estar aqui ontem e hoje na sua presença para falar desse assunto que eu gosto tanto, que é a ortodontia. E agradecer também a cidade de Campo Grande, que me recebeu tão bem. A gente teve um encontro ótimo ontem. A nossa consultora, a Gi, que fez um evento impecável. Foi, né? Impecável. E quem trabalha com a Clear aqui em Campo Grande, eu vou falar para vocês estão muito bem servidos. Porque conheci ontem a Gislaine e ela não tem preguiça. Ela vai atrás, ela mexe o doce. Eu fiquei muito satisfeito com ela e com a cidade em si. Que minha esposa é daqui, para quem não sabe. E a cidade sempre me recebeu muito bem. É uma cidade que eu amo, eu adoro. E, doutor, as portas vão estar abertas para você, para sempre que quiser e trazer sua experiência, porque você trouxe muita coisa bacana. E isso enriquece para a gente, porque quanto mais a gente estudar, melhor vai ser para você que está assistindo. Obrigado que você ficou até agora com a gente. Guarda essa entrevista aí, viu? E manda para o seu amigo que está na dúvida aí ou que tem aparelho fixo e quer mudar um pouquinho. Até mais. d1noticias.com, a notícia no seu celular.